bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional no livro de Salmos nesta época de pandemia. Nós estamos a meditar já no último salmo da nossa lista, no caso o Salmo 119, porque nós estamos a vê-lo parte a parte, ou seja, pequenos pedacinhos, cada 8 versículos corresponde à divisão do acróstico no original. Cada 8 versículos começa com a mesma letra hebraica e a letra que nós vamos ver hoje é a letra Tet e diz respeito aos versículos de 65 a 72. E nós aqui também temos pensado e visto que é possível atribuir uma lição espiritual a cada pedacinho, a cada 8 versículos que correspondem à divisão no acróstico original. E aqui neste caso, os versículos 65 a 72 têm como lição principal o valor da disciplina divina, não é? A disciplina nos momentos de dificuldade, as aflições vistas como disciplina do Senhor para o nosso bem. Diz assim o Salmo 119, 65 a 72. Deus tem feito bem ao teu servo. Senhor, segundo a tua palavra, ensina-me bom juízo, bom senso e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O salmista, nesta parte, ele parece meditar um pouco sobre aquilo que são as nossas dificuldades como disciplina nas mãos do Senhor para nos corrigir. Ele começa dizendo que Deus tem feito bem e num contexto em que ele vai falar sobre aflições, a percepção de que mesmo quando passamos por alguma dificuldade não significa que Deus está a fazer mal. Mesmo que aquilo seja difícil para nós na hora, a percepção de que de alguma maneira Deus está a trabalhar para poder nos abençoar, porque Ele não perdeu o domínio nem o controle, Ele continua sendo soberano e Ele continua desejando nos abençoar. O versículo 66 tem uma mensagem muito interessante ao falar de bom senso ou senso comum. Quando pensamos em senso comum, ficamos com a ideia de que ele é comum, ou seja, toda a gente o tem. E, no entretanto, quantas vezes nós vemos as pessoas agir e nós dizemos assim, mas caramba, isto é falhar no senso comum, é o bom senso, diz que isso não se faz. Ou seja, o senso comum se calhar não é tão comum assim, mas o salmista nos diz que aquele que conhece a palavra do Senhor e que anda no caminho do Senhor vai aprender o bom senso, vai aprender o senso comum e vai corrigir melhor os seus caminhos. Porque, diz o verso 67, é possível estar errado. E o salmista reconhece no versículo 67 que andou por caminhos errados, que fez opções erradas e que foi bom nesta altura ter sido afligido de alguma maneira, porque a aflição foi a disciplina de Deus para ajudá-lo a corrigir o seu caminho. Nós muitas vezes encaramos a ideia do pecado de forma leviana. Reconhecemos o nosso pecado quase de forma condescendente. Sim, sou pecador, toda a gente é. Mas não é esta a verdade bíblica que o cristão tem quando pensa no pecado. Porque nós compreendemos o pecado como algo que foi o responsável por levar Jesus à cruz. Entendemos o pecado como aquilo que nos separa de Deus e do propósito para as nossas vidas, como algo que magoa o coração do Senhor que nos ama, como algo que é ofensivo ao Deus, nosso Criador. E então não podemos olhar para o pecado desta maneira. Quando o cristão compreende isto, ele olha para o pecado da sua forma correta, ele aprende a abominar o pecado e ele então entende que quando escolhe erradamente e está em pecado, qualquer aflição que possa vir para corrigi-lo acaba por ser uma coisa boa, mesmo que no momento ela possa representar uma dificuldade. É claro, na hora que estamos a passar por uma dificuldade, ela nunca nos parece saborosa. Ninguém leva uma tareia e na hora fica todo feliz porque está a levar uma tareia. Por isso ele diz no versículo 71, foi bom eu ter passado. Ele fala isto no sentido de que algo que ele fala, não é, do seu passado. Depois de ter vencido o problema e a adversidade, depois de ter ultrapassado aquela aflição, até somos capazes de olhar e dizer assim, pois olha, esta aflição até foi útil porque ajudou-me a perceber coisas que não estavam bem em mim. Na hora
não ficamos contentes com ela, mas mais tarde nós percebemos o seu valor. Então ele diz que foi bom ter sido afligido e por ter sido afligido ele corrigiu o seu caminho. Mais uma vez a ênfase na questão de isto tudo acontecer dentro de uma figura da bondade de Deus. Muito importante nós percebermos que Deus faz o bem porque Ele é bom. E ser bom aqui é caráter divino. Nós, infelizmente, pela nossa natureza pecadora, naturalmente somos maus, infelizmente. Nós fazemos coisas boas porque o Espírito Santo vai mexendo nas nossas vidas, vai trabalhando o nosso caráter e nos moldando à figura de Jesus. E este moldar nos aproxima de sermos bons como Jesus foi, bom, santos. Mas isto é um processo, nós não podemos dizer que somos bons. Mas em Deus não existe absolutamente nenhuma falha. Ele é perfeita e absolutamente bom. E por ser bom, o seu caráter ser um caráter bom, o seu caráter ser um caráter fiel e santo, aquilo que Deus faz é bom, é santo e é fiel sempre, porque Ele não pode ir contra aquilo que é a sua natureza. Como qualquer ser que exista, não vai fazer uma coisa contrária àquilo que é o seu próprio ser. Então a ideia da bondade do Senhor está sempre expressa desta forma. Primeiro, quem Ele é, para depois percebermos o que Ele faz. Os orgulhosos não percebem nada disto, eles não têm qualquer sensibilidade e no meio das tribulações, em vez de perceberem o seu erro, em vez de corrigirem a sua falha, em vez de se aproximarem de Deus, ainda se afastam mais, não é? E o salmista assemelha numa figura interessante os orgulhosos como insensíveis como sebo. Sebo, não é? Gordura, não tem terminais nervosos e, portanto, não tem sensibilidade. O sebo não sente, portanto, o orgulhoso ele não consegue perceber as coisas que estão erradas. Falha no tal senso comum, não é? Porque o seu orgulho cega o seu entendimento, ele não lhe deixa perceber as coisas, mesmo aquelas que seriam mais básicas e necessárias. E isto é compreensivo por aquele que segue os caminhos do Senhor e obedece aquilo que Deus diz. Então ele, mencionando o orgulhoso, aqueles que levantavam calúnia contra ele, e que mentiam contra ele, estas pessoas são insensíveis. Elas podem até passar por tribulações, mas não têm sensibilidade diante daquilo que estão a passar e de perceber que estas coisas, de alguma maneira, podem ser úteis para lhe fazer o bem. Então ele conclui este salmo desta forma, que é bastante interessante. A palavra do Senhor é sempre boa, a lei do Senhor é sempre perfeita, a forma de Deus agir connosco é sempre a melhor. E se isto significa passar por alguma tribulação, ela será instrumento nas mãos de Deus para nos abençoar, para nos corrigir. E a palavra de Deus é valiosa, mais valiosa, diz o salmista, nesta parte, do que prata ou ouro, do que os elementos mais valiosos, não é? A prata e o ouro já nesta altura eram os elementos mais valiosos que existiam. A riqueza se media em prata e em ouro. Ele diz, a tua palavra vale mais do que isto, porque a prata e o ouro podem se perder, podem enferrujar, podem desaparecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. No meio de uma situação difícil como esta que temos vivido de pandemia, que nos traz tanta angústia, tanta luta contra a depressão, tantas limitações que nos irritam, perceber que o nosso Deus, na sua soberania, se tem permitido tudo isto, de alguma forma, é para nos abençoar. E sendo Deus um Deus bom, que tem feito o bem para nós não devemos ser orgulhosos e insensíveis, mas nós devemos nos deixar moldar pela vontade do Senhor e perceber o que é que Ele pretende connosco e o que é que Ele pretende de nós, individualmente e coletivamente como igreja, porque o Senhor é bom todo o tempo.